Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você sabia que 75% dos acidentes com idosos ocorrem dentro de casa? Isso mesmo. Meu nome é Karina Guidoni, sou enfermeira especialista em saúde da família e hoje eu vou te dar diversas dicas para que esses acidentes não aconteçam. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se. E se gostar do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Um dos acidentes mais comuns que ocorrem com os idosos são quedas. E eles ocorrem por diversos fatores. Mas um fator muito importante deve ser muito bem avaliado e a gente tem que ter muito cuidado com ele. É a questão do calçado utilizado pelo idoso. Muitas vezes o idoso ele tem um calçado que é super confortável, que ele usa há anos, que está bem adaptado ao pé dele, na opinião dele, e ele acaba utilizando muito aquele calçado e às vezes a gente só vai notar que aquele calçado já está com a sola bastante desgastada depois que a queda acontece. Então é importante que a gente avalie todos os calçados utilizados pelos idosos, veja se realmente a sola dele ainda está em condições. Não deixe que ele utilize calçados, então, muito velhos, com a sola lisa, chinelos que não se adaptam bem ao pé, para que ele não acabe resbalando porque o seu pé não estava firme ou porque o seu calçado já era liso demais. Então, dê uma boa revisada em todos os calçados dos seus idosos. Vejam se tem algum calçado que está nessas condições e elimine esse calçado. Assim você vai estar eliminando um grande risco para este idoso. Compre sempre calçados que sejam antiderrapantes, confortáveis e que se adaptem muito bem ao pé do idoso. Muitas vezes esses calçados são um pouco mais caros, mas é um investimento que vale a pena. Então não deixe de ter atenção a esse item que muitas vezes acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Pisos molhados, úmidos, que foi passado cera recentemente, se tornam um grande risco para os idosos. Então é muito importante que quando a gente for passar o pano dentro de casa, for passar a cera, tenha cuidado para que o ambiente esteja muito seco, já bem seco, antes do idoso circular por aquele cômodo. Na cozinha, da mesma forma. Se for utilizar o óleo para fritura, alguma coisa assim, ficar atento para caso esse óleo tenha caído no chão, respingue, enfim, a gente em seguida já passe um pano e não deixe ali para também não levar o idoso a uma queda. Da mesma forma, a gente tem que ter muito cuidado dentro do banheiro, de manter aquele ambiente seco, porque a gente sabe que o ambiente que o idoso acaba muitas vezes acessando várias vezes ao dia, e se ali estiver úmido, muitas vezes por ser um local com pouca ventilação em alguns casos, acaba fazendo com que esse idoso também sofra uma queda mais facilmente no banheiro. Então é muito importante que você fique atento nesse sentido, para que o idoso não acabe sofrendo quedas, justamente porque o piso estava molhado e escorregadio. Móveis ou objetos espalhados pelo caminho. Quando a gente tem um idoso dentro de casa, a gente tem que deixar essa casa o mais livre possível para que ele consiga circular com facilidade. Então é importante que a gente retire todos os móveis que não são mais necessários no dia a dia. Muitas vezes a gente tem móveis, inclusive, que são decorativos, mas que acabam dificultando a circulação deste idoso. Então, no caso, mesinha de centro, se você não tiver uma boa área de circulação ao redor dessa mesinha, você deve retirá-la. Então, no mínimo, você tem que ter 1 metro de cada lado dessa mesinha para que o idoso consiga circular com facilidade. Caso contrário, elimine esse móvel para que você não coloque o idoso em risco com esse obstáculo. Outros objetos espalhados pela casa também devem ser revistos. Então a gente tem que deixar o mínimo de móveis necessários para que a gente consiga ter o conforto para o nosso dia a dia, mas que não atrapalhe essa circulação do idoso. Então tudo que estiver ali, que você não utiliza de fato, retire. Você vai facilitar assim o dia a dia deste idoso. Outro cuidado muito importante é referente às escadas. Se você estiver escada dentro de casa, tem que cuidar bastante para que ela não tenha degraus com níveis diferentes, porque o idoso tem mais dificuldade e muitas vezes ele não vai perceber essa diferença e vai acabar sofrendo uma queda por isso. Então a pessoa tem que tentar nivelar essa escada para que todos os degraus fiquem uniformes. Não coloque tapetes nesses degraus. Sempre procure colocar uma iluminação extra, principalmente pela questão da noite. Então, hoje em dia, pode-se utilizar fitas de LED na escada, que ficam bonitas
e vão fazer com que o idoso consiga de fato enxergar melhor aquela escada e assim não sofrer nenhum tipo de risco de queda. Outra questão muito importante é a questão do corrimão. Então ele deve estar presente dos dois lados da escada. Então se você só tem corrimão em um lado da escada, coloque do outro lado também. Vai fazer com que o idoso consiga se apoiar com mais facilidade, porque a gente sabe que tem um lado que é dominante. Então muitas vezes para descer, ele desce com facilidade porque é o lado dominante dele. Mas na hora de subir, ele já não consegue se apoiar da mesma forma. Então coloque esse corrimão dos dois lados da escada para facilitar assim essa locomoção do idoso pelas escadas. E sempre tente deixar o corrimão um pouco além da escada, para que ele consiga de fato descer o último degrau com segurança e daí sim seguir então a sua trajetória. Outro risco para os idosos são os tapetes. Então, se você optar por ter tapetes dentro de casa, somente tapetes antiderrapantes, então tapetes que fiquem muito bem firmes mesmo, não tenham riscos para este idoso de acabar escorregando ou tropeçando no tapete. Então avalie esse tapete. Se é um tapete que realmente fica muito firme, adere muito bem ao chão, ok. Caso contrário, retire esse tapete, porque a segurança é o mais importante. O tapete da sala, ele deve ficar de preferência preso, então você coloca ele por baixo do sofá, prende com o sofá. Se tiver poltronas nas laterais, coloca a poltrona por cima, para que esse tapete fique bem ajustado, fique bem firme e o idoso não tenha nenhum risco quando for transitar por este local. No quarto também, se você optar por tapetes, fique muito atento. Tente prendê-los debaixo da cama para que eles possam sim ficar firmes e não representar nenhum tipo de risco. Já no banheiro, o cuidado deve ser redobrado. Então, se você optar por colocar tapetes no banheiro, fique muito atento. Eles devem sim ser antiderrapantes e não representar nenhum tipo de risco para esse idoso. Caso contrário, elimine todos os tapetes que você tiver. A má iluminação também é um sério problema para os idosos, porque faz com que muitas vezes eles não identifiquem objetos pelo chão ou acabem sofrendo uma queda porque não estão vendo muito bem uma escada ou o desnível de um cômodo para o outro. Então é muito importante que você invista em uma boa iluminação para que esse idoso fique mais seguro. A iluminação natural, ela é muito importante. Faz com que o ambiente, então, fique de fato iluminado, o idoso consiga circular com facilidade e traz bem-estar também. Então é importante, se você tiver possibilidade, tiver alguma janela pequena em um cômodo, tiver a possibilidade de trocar essa janela, colocar uma janela maior que possibilite mais essa entrada de luz natural, que faça com que os cômodos fiquem bem iluminados durante o dia. Outra dica muito importante é a pintura da casa. Então, quanto mais claro, mais branco for esse ambiente, a gente sabe que melhor vai ser a iluminação, melhor vai ser o resultado de toda a iluminação que você colocar nessa casa. Então, opte sempre por cores mais clarinhas, mais neutras, de preferência o branco, que vai fazer com que o seu ambiente fique mais iluminado e vai facilitar, então, para o idoso conseguir enxergar melhor, ver melhor todos os objetos, circular melhor pela casa. Boa iluminação em todos os cômodos, nós já falamos. É interessante que você tenha muito cuidado com alguns locais da casa em que muitas vezes não são tão bem iluminados e que acabam então levando esse idoso a um risco maior de queda. Coloque, se possível, fitas de LEDs em corredores ou em locais que você nota que falta luz natural e que pode fazer com que esse idoso tenha mais dificuldade de circular por ali. Então essas fitas de LED estão super em alta, elas não têm um custo elevado, podem ser colocadas com facilidade e vão sim facilitar a circulação do idoso durante o dia a dia. Instale sensor de presença em algumas lâmpadas. A gente sabe que muitas vezes o idoso, ao sair do quarto para ir ao banheiro, nem sempre acaba ligando a luz. Ele acha que não é necessário e muitas vezes é nesse momento que pode acontecer alguma queda ou algum outro acidente, acabar se batendo em alguma quina, se machucando e até mesmo se cortando. Então, em corredores, em locais próximos ao banheiro, é muito interessante que a gente tenha sempre um sensor de presença, porque daí a qualquer movimento ali naquele local, a luz já vai se acender e esse idoso vai conseguir visualizar com mais facilidade, então os riscos vão diminuir. Como organizar a sua casa? Na sala,
é muito importante que a poltrona ou o sofá fique de uma altura que facilite para o idoso levantar e sentar. Então, a gente não deve ter sofás muito baixos, que façam com que ele tenha que ter uma força maior ou muitas vezes se apoiar em outros objetos para conseguir levantar e sentar. Então, sempre um sofá em uma altura maior, que fique mais cômodo para esse idoso. Opte sempre por poltronas que tenham os braços na lateral, para que o idoso consiga se apoiar quando necessário com mais facilidade e assim faça com que ele consiga aproveitar melhor aquele cômodo, sem correr riscos ali, porque muitas vezes ele vai se apoiar em algo que não está muito firme e aí vai levá-lo a uma queda. Então, sempre opte pelo sofá, pelas poltronas, em uma altura que fique fácil do idoso se levantar e se sentar e que sempre tenha um braço na lateral para que ajude também neste movimento. Segurança na cozinha. Então, se o idoso ele gosta de utilizar a cozinha, é ele que prepara alimentos ou ele ajuda na preparação dos alimentos, é muito importante que essa cozinha ela esteja de fato adaptada para que esse idoso consiga utilizá-la com segurança. Então, a altura da pia, do fogão é muito importante para que o idoso consiga fazer ali as suas atividades sem se colocar em risco. Então, existem alturas que são proporcionais à altura da pessoa. Então, a gente tem que ficar atento a essa altura desses móveis, proporcional à altura dessa pessoa, para que o idoso tenha, assim, mais comodidade e consiga realizar as atividades com mais segurança. Então, vou dar aqui alguns exemplos de alturas que são indicadas. Então, uma pessoa cadeirante, os móveis eles devem ter 76 centímetros de altura. Já no caso de uma pessoa de 1,50 m a 1,60 m, o ideal é que tenham 82 centímetros de altura. Pessoas entre 1,60 m e 1,70 m, 88 centímetros de altura. Pessoas entre 1,70 m e 1,80 m, 91 centímetros de altura. Pessoas entre 1,80 m e 1,90 m, 94 centímetros de altura. E se for uma pessoa mais alta, entre 1,90 m e 2 metros, pelo menos então 1 metro de altura. Essa é uma dica muito interessante que muitas vezes a gente não leva em conta na hora de planejar os móveis. Então converse, se você tiver a possibilidade, claro, dos móveis serem desenhados por um arquiteto, excelente. Mas se você não tiver essas condições e puder fazer móveis adaptados, fique atento a essas dicas para que o idoso consiga assim utilizar aquele ambiente com mais segurança e com mais comodidade. Outra questão bem bacana é que a cozinha tenha de preferência todos os móveis mais baixos. Então, os aéreos, no caso dos idosos, não são recomendados. Então, se essa cozinha ela for realmente mais utilizada por esse idoso, dê preferência a ter o maior número possível de balcões inferiores, para que esse idoso consiga utilizá-la com facilidade, não tenha que subir em nada para retirar algo de um aéreo, por exemplo, e se colocar em risco. Então, cozinhas que só têm a parte inferior se tornam muitas vezes bastante interessantes para os idosos. Outra questão bem interessante é cuidar com qualquer utensílio que não esteja bem adaptado ali dentro da cozinha, que possa colocar o idoso em risco. Então, muitas vezes existem frigideiras que elas não ficam muito firmes sobre o fogão. Elas têm muitas vezes o cabo mais pesado do que a parte ali onde é preparado o alimento. Então, é importante que você fique atento. Se você nota um objeto assim, por exemplo, uma frigideira, que não fica firme no fogão, que ela acaba caindo ou deslizando devido ao peso do cabo, elimine esses objetos de dentro da cozinha, para que o idoso não tenha risco de sofrer uma queimadura por causa de um utensílio que não é seguro. Então, sempre fique muito atento a essas questões. Qualquer objeto dentro da cozinha que você repare que possa colocar o idoso em risco, deve ser removido. Outra questão importante dentro da cozinha é sempre ficar atento quando a gente estiver preparando algum alimento, se cair óleo, água, algo assim no chão, para que imediatamente a gente seque, não deixe para depois, porque muitas vezes o idoso vai vir para a cozinha, não vai ver que está úmido aquele local ou com óleo e vai acabar escorregando. Então, sempre que cair alguma substância no chão, imediatamente a gente deve secá-la. Segurança para o quarto do idoso. A gente deve ficar muito atento à altura da cama, para que o idoso consiga sentar e levantar de forma segura, sem ter que fazer grande esforço. Então a cama não pode ser muito baixa. Se você nota que ele tem dificuldade para se sentar e para se levantar, procure uma altura que faça com que ele consiga
realizar, né, essas mudanças de posição com facilidade. Outra dica bem bacana é colocar barras de proteção ao lado da cama. Barras podem ser curtinhas ali, só para que ele consiga se sentar e se levantar com um pouco mais de facilidade. Os interruptores, eles devem estar próximos à cama, de preferência ao lado, ou se colocar um outro tipo de iluminação ali, para que ele consiga, durante a noite, se tiver necessidade de levantar, fazer isso com um quarto bem iluminado. Então, se o interruptor ele ficar longe da cama, providencie ou a mudança da cama para um local que vai ficar bem próximo ao interruptor, ou contrate um eletricista, alguém para que faça essa mudança de forma segura e coloque o interruptor logo ao lado da cama, para que o idoso consiga com facilidade ligar essa luz sem ter que levantar da cama e daí sim ele poder se movimentar em segurança. Os armários, eles devem ter uma altura que faça com que os idosos não passem por nenhum tipo de dificuldade para retirar as roupas ou para guardar as roupas, cobertores, enfim, tudo que estiver ali armazenado. Então é importante que os armários dos idosos sejam mais baixos. Ou se não tiver essa possibilidade, que se deixe para colocar na parte superior, algo que o idoso não utilize com tanta frequência no seu dia a dia. E daí quando ele precisar, uma outra pessoa pode retirar por ele. Mas as roupas, o que ele utiliza com mais frequência no dia a dia, devem sempre ficar baixinhas, em uma altura que é fácil para ele pegar, guardar, sem a necessidade de ter que estar subindo em algum objeto para retirar vestimentas, cobertas, enfim, qualquer coisa que ele necessite daquele armário. As janelas de preferência, então, em uma altura que facilite para os idosos acessá-las. Manter uma manutenção regular dessas janelas para que elas possam ser abertas e fechadas com facilidade, para que o idoso consiga, sim, abri-las sem ter que fazer força e nem se machucar ali. Muitas vezes é necessário se colocar também grades para que não ocorra nenhum risco, no caso de idosos que sofrem de Alzheimer e muitas vezes querem fugir de casa, enfim. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido também. Mas tenha cuidado para manter sempre essas janelas, como eu falei anteriormente, com uma manutenção em dia, para que os idosos não se machuquem na hora de abrir ou de fechar. A gente sabe que as janelas de madeira muitas vezes se tornam com o passar do tempo pesadas e nesse momento eles podem, na hora de tentar abrir ou fechar, se machucar, esmagar um dedo e muitas vezes isso pode levar até mesmo a alguma fratura. Então fiquem atentos a esse quesito também que muitas vezes acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Assentos sanitários elevados. Então, se você ainda não tiver esse tipo de assento na casa, coloque, porque isso vai facilitar muito o dia a dia dos idosos. Eles são facilmente encontrados em lojas de material de construção, é fácil para se instalá-los também, então você coloca esse assento e vai fazer com que o idoso consiga levantar, sentar com mais segurança e maior comodidade. Pisos antiderrapantes. Então fique muito atento. Se você tiver um piso liso no seu banheiro, realize essa troca o quanto antes, para que assim diminua o risco de queda desses idosos dentro do banheiro. Então opte por um piso antiderrapante, que vai fazer com que o idoso consiga assim se locomover dentro do banheiro, sem risco de escorregar. Dentro do box, é muito importante que também seja instalada uma barra de proteção, para que o idoso consiga se apoiar durante o banho. E também é muito interessante, quem tiver a possibilidade, que coloque ali dentro um banquinho bem firme, para que o idoso consiga também durante o banho sentar, poder lavar os pés, né, sem nenhum risco. E se muitas vezes ele também se sentir cansado durante o banho, ele pode sentar um pouco, continua o seu banho sentado, depois novamente ele vai ficar de pé e vai terminar o seu banho. É muito interessante até mesmo para aqueles idosos que já necessitam de algum tipo de auxílio para o banho, mas que tomam seu banho de forma ainda um pouco mais independente. Então, são semi-dependentes. Então, nesse caso, um banquinho ali facilita também para que o idoso possa descansar em algum momento do banho que ele se sentir mais cansado ou tenha um apoio, consiga sim realizar a sua higiene com a ajuda de alguém, mas de forma mais segura. E nos casos, então, em que o idoso já é mais dependente, então necessita sim a cadeira de banho e ela deve ficar ali no box. E muitas vezes a gente tem que avaliar também essa questão da retirada do box, quando ela não facilita para a entrada e retirada da cadeira. Então, se o idoso já tem mais dificuldade, é necessário que se utilize a cadeira de banho, muitas vezes deve-se se retirar o box se ele for um obstáculo para a utilização dessa cadeira. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas.
coloque-as em prática para que esses acidentes possam diminuir ou não ocorrer com o seu idoso. Até mais!